E aí, galerinha do bem! Seja bem-vindo para mais um SentiaCast na Veia. Eu sou a Thelma Nogueira. E eu sou o Vinícius Gonçalves. E nós somos especialistas em PNL, Física Quântica e Visão Sistêmica. E nós estamos aqui mais uma vez. Eu estou muito feliz que você está aqui com a gente para falar de sono. Por quê? Liana, eu tenho que te dizer. Por que aconteceu? Os nossos alunos estão com mais perguntas. A parte 1 do que a gente virou parte 1 agora, né? Virou parte 1. Porque tem perguntas. Eles começaram a me perguntar e não foi só uma pessoa, algumas pessoas, alguns alunos e o tanto de pergunta, ó, gera mais um bate-papo. Então vamos lá, vamos para mais um bate-papo então de sono, que eu adoro. É isso aí. E uma das perguntas era o sono e a memória, né? Qual é essa relação de sono e memória? Porque a gente tem muitos alunos que chegam na Sentia com problema de memória. E nós, quando estamos nos bastidores, a gente trabalha essa parte do sono, né? Uhum. Mas você, como especialista, podia trazer um pouquinho mais pra gente com essa relação aí. No primeiro podcast a gente falou que uma das principais funções do sono é a parte de consolidação de memórias, né? Sim. Então, assim, o que acontece? Quando a gente dorme, quando a gente tá durante o dia, estamos aqui conversando, passando informação, eu tô aprendendo com vocês estão aprendendo comigo, todas as informações que a gente vai absorvendo durante o dia, ele fica armazenado numa parte do cérebro que chama hipocampo, né? Fica aqui na lateral, dos dois lados. E o que acontece? Quando a gente dorme, acontece um processo que chama corticalização de memória. O que acontece? Vai para o córtex, que é toda essa parte, cada um para sua área. Se você aprender alguma coisa motora, vai para o córtex motor. Vai cada área especializada ali que vai guardar aquela memória para levar para longo prazo. Então, no hipocampo fica as memórias de curto prazo, é como se fosse um pendrive. Que aí, quando você dorme, ele vai lá e descarrega no córtex, que é onde vai ficar a memória de curto prazo, ou de longo prazo. Então, e aí descarregou, você tá apto a aprender de novo, né? Então, não sei se vocês já viram, assim, quando a gente assiste uma aula muito pesada, que matéria muito nova, você ficou sentado ali, mas tá super cansado, você não consegue absorver mais nada. Para conseguir absorver alguma coisa, você vai ter que dormir para descarregar ali, para esvaziar o hipocampo, para aí sim ir pro córtex, e aí você tá pronto para um novo aprendizado. Mas vale a gente dizer, você falou de memória de curto prazo e longo prazo, e tem muita gente assistindo que está vendo a gente pela primeira vez e que não está muito conectado ainda nesses assuntos de neurociência. Uhum. Se você pudesse, dá uma explicadinha aí, o que é a memória de longo prazo e a de curto prazo? Beleza, legal. Importante isso. A memória de curto prazo o cérebro, é bom entender que o cérebro não quer lembrar de tudo. Você não quer lembrar qual foi o par de meia que você usou na quarta-feira, né? Então isso vai ocupar um espaço desnecessário. Então, assim, o que o cérebro entende? Que quando a gente dorme, ele pega as memórias que não são importantes ou não são relevantes, e aí ele descarta e ele passa para o cérebro uma memória que é para você lembrar daqui 1 mês, 1 ano, 2 anos. Então, por exemplo, se você estuda alguma coisa, a pessoa tem prova, fazer uma prova amanhã. Se você estuda hoje e não dorme direito, você pode lembrar por tempo suficiente para fazer aquela prova e tirar uma boa nota. Mas você não vai lembrar isso daqui 1 mês, 1 ano, que é o que acontece normalmente quando a gente vai para a escola, aprende aquela matéria ali e só passa na prova. Por quê? Porque você provavelmente não colocou a importância, porque o que o cérebro vai mandar para o longo prazo? Aquilo que ele entende importante, aquilo que ele vê valor. Que ele deu significado, né? Isso, que ele deu um significado. Puxa, isso é muito importante, isso é legal eu saber. Olha, minha mãe faz isso. Olha, meu pai faz isso. Nossa, se eu souber isso, as pessoas vão me achar inteligente. Por exemplo, eu tive que decorar o nome do núcleo supraquiasmático, porque eu achei que se eu falasse esse nome, todo mundo ia achar que eu era super inteligente. Núcleo supraquiasmático. Que é uma parte do cérebro. De novo. Tipo, núcleo supraquiasmático. ai, meu Deus. Que eu falo assim, cara, é uma parte do cérebro que tem um nome mó complexo. Se eu souber, todo mundo vai me achar super inteligente. Então, assim, pra mim, ser inteligente é um sinal de importância. Então, ele gravou aquele nome absurdo, entende?
Então ele levou para o longo prazo. Agora uma pessoa que só lê ali, legal, e não é importante para ela, o cérebro vai lá e vai descartar. É como se fosse uma lixeira do nosso computador, Liana. Isso. Ele coloca na lixeira. Ele coloca na lixeira, se você não usar por Fica 2 dias ali, ele manda embora. Que legal. E o pior é o seguinte, aquele marido, não, mais o marido, eu ia colocar as esposas, mas nós somos demais, né? Mas aquele marido que esquece a data do casamento. Então, porque no cérebro dele, data não é importante. Não é que o casamento não é importante, a data não é importante. Se perguntar pra ele qual era o lingerie que ela estava na lua de mel, aí provavelmente ele vai saber, né? Normalmente quando você tem uma resposta emocional, qualquer que seja, vai ficar mais gravado. Então, se eu achei engraçado, se a sua lingerie era engraçada, ele vai lembrar. Se ela era feia, ele vai lembrar. Você fala, nossa, se ela for normal, ou se ela for bonita, ele vai lembrar. Mas se ela for normal, ele vai, sei lá, você tava com uma lingerie lá, com uma roupa... Lingerie cor da pele. Nude. Tipo, nossa, coisa horrível, né? Não fica bonitinho? Assim, tipo, acho parece que a pessoa tá sem nada. Vai ser broxante. Se o seu cérebro liberar dopamina, né? E a dopamina, que é muito conhecida por ser da motivação, mas ela não é só da motivação, né? Ela é da motivação, ela é do prazer, ela é da memória, ela grava coisas que são importantes, e coisa ruim também é importante. Então, assim, se ele olhar você de nude e ele falar, meu Deus, pelo amor de Deus, Thelma, nunca mais usa nude, aí você vai sentir um negócio estranho, assim, nossa, que vergonha, né? Ele não gostou. Aí você marca também. Então, por quê? Porque também tem um nível de liberação de dopamina que marca aquilo. É como se ele colocasse um adesivo ali. Importante. Lembre disso. Então... Mas eu acho que o Vini deve ter algum mecanismo, porque ele lembra de todas as coisas que eu acho importante, ele lembra. Quer dizer, não é o que ele acha importante, eu acho que ele fica assim. O que você faz? Conta aí. Eu acho importante o que é importante pra você. Muito bem. Mas é porque você é importante pra ele. Então, que lindo. Tudo que é importante pra você, vira importante pra ele. Aí eu vou lá, abro uma pastinha e coloco na pasta importante. Muito não bem. Não ponho na lixeira. Muito bem. Por isso que eu estou casada com você. Tá vendo? Então, uma coisa legal, assim, quando você estiver estudando, ou quando você fala, putz, eu preciso memorizar isso, você tem que achar um valor naquilo. Porque senão, vai pra memória de curto prazo, vai embora, não vai pra de longo prazo, daqui a um tempinho você já não lembra mais. Por isso que os professores de cursinho, eles fazem, às vezes, umas palhaçadas, fazem paródia, com uma equação, musiquinha. Associações. Por quê? Porque o professor sabe que aquele aluno vai, se ele achar engraçado, ele vai gravar, porque vai lembrar da musiquinha ali, né? Exato. E se ele dormir. Porque se não dormir, não há palhaçada. Olha só, gente, entendeu? Não adianta o professor fazer bagunça. Né? Ele tem que fazer a parte dele e você atua, né? A sua é dormir. Exato. Muito bem, muito bem. E tem mais pergunta aí, Vini, pra gente passar pra Liana? Tem, uma aqui, Liana, como funciona a relação do sono e da memória? Foi o que a gente acabou de falar. Então... Vai ficar um pouco repetitivo. Era só pra saber se realmente tava todo mundo... Você não corta isso, deixa. Era pra saber se tava realmente todo mundo... Não, eu tenho uma pergunta, Vinícius, como está o seu sono? Me fale, Vinícius, como está o seu sono? É muito bom. Mas na verdade a pergunta é, a melatonina realmente funciona? Então, eu vou acabar com o efeito placebo de muita... Porque assim, a melatonina já está comprovada que ela tem alguns efeitos que não são para quem tem insônia ou quem tem problema de dormir. Então, assim, muita gente está tomando a melatonina como se fosse um remédio de dormir. Não é assim que funciona e não funciona. Então, assim, a melatonina ela tem algumas utilidades específicas. Então, assim, quando você foi viajar para outro país, para jet lag, então ela vai ajudar. Ou quando você, por exemplo, entrava no trabalho às 9 e agora vai ter que entrar às 7. Então, para você alterar ali o seu horário do ciclo circadiano, ela dá uma auxiliada. Mas falar que se você está com insônia, você vai tomar melatonina e vai dormir, não vai. Um outro problema que a gente tem que pensar é o seguinte, o nosso cérebro ele produz 0,3 microgramas de melatonina e a galera toma 10 miligramas de melatonina. A gente ainda não sabe, não tem estudo de longo prazo dizendo se essa superdosagem pode trazer algum problema. Mas o que a gente conhece do cérebro tudo que a gente coloca nele
ele se vê preguiçoso ali, de não precisar produzir, e pode ser que você prejudique mais do que ajude. Então, realmente, assim, a melatonina, ela é importante, ela pode ser um auxílio nessas duas áreas aí, mudar o horário para auxiliar ali por um período, regularizou, para de tomar. Né? Nós temos alunos que tomam melatonina todo dia, não por nós, porque a gente não, em aula a gente não indica suplemento, a gente indica procurar um nutricionista, um nutrólogo, um médico para poder ver o que a gente indica mesmo, porque a gente sabe que é importante a nutrição, né? Mas a gente tem casos de alunos que eu espero que estejam assistindo agora, que tomam todo dia melatonina, pelo menos para questionar o médico, né, Liana? O que se sabe é que realmente, assim, ela tem um efeito placebo, né? Então, se a pessoa acha que porque tomou o remédio, a melatonina, ela vai dormir melhor. Porque, assim, a melatonina, como que ela é, né? Ela é um hormônio da noite, da escuridão. Então, a partir do momento que a luz cai, você começa a liberar melatonina. E essa melatonina, ela não vai te induzir ao sono, ela vai dar um sinal para alguns sistemas nossos, por exemplo. Tem o sistema GABAérgico, que é o sistema de relaxamento, então ele dá um sinal para começar a ativar o sistema GABAérgico, que vai começar a te relaxar, e para desligar, inibir o sistema glutamatérgico, que é o excitatório. Só que o que acontece? Aí a pessoa toma melatonina achando que vai conseguir induzir o sono, só que ela tá com um monte de luz, tela de celular na cara, brigando, discutindo com as crianças, com o marido, cortisol lá em cima, e acha que a melatonina vai fazer efeito. Não vai, não adianta, né? É querer pensamento mágico, não acontece. Você sabe que eu e o Vinícius estávamos comentando exatamente hoje, né? A gente estava na rua voltando de um local e a gente estava falando sobre crianças que ficam com telas. E a gente sabe que tem criança que fica com tela à noite, quando a criança deveria estar sendo preparada para dormir. E quando eu digo criança, não só, adolescente, até adulto. Adulto já é assim, imagina uma criança que ali tá em formação ainda, né, Liana? E aí a gente até comentou no outro podcast a importância da parte do cérebro do adolescente e da criança que está ali em formação, o cérebro. E aí eu fico vendo um monte de pai e mãe se descabelando porque os filhos não estudam, mas não tem concentração, não tem foco, não armazenam memória. Caraca, é só botar a criança para dormir. Que tudo isso já vai ser muito facilitado, né? E os adolescentes, eles andam trocando o dia pela noite, né, Gabriel? Os adolescentes, eles trocam o dia pela noite. Adolescentes de 22, 23, 28... Não, e se não tem se a mãe e o pai não tem não fica junto com o filho para ver o que está acontecendo com o filho, eles vão dormir e eles ficam ali de madrugada jogando nas mídias sociais, né? E parece que é normal, e a gente tá dizendo assim, gente, não é normal. O problema que vem é a longo prazo, não é agora. Seu filho não vai ficar nas telas, né, no celular, no videogame, agora, um ano inteiro, 2, 3, e vai ter problemas agora, não é agora, é a longo prazo. E eu sei que a gente falou isso no outro podcast, mas eu gostaria que você frisasse. Esses adolescentes que estão nas telas e crianças que não dormem na hora correta em que o organismo precisa, né, desse descanso. Quais são os problemas que podem ter aí? É muito importante. Não só para o sono, né? Então, assim, quando a gente fala sobre o quanto atrapalha o sono, e aí vai atrapalhar do cérebro ali a informação, então vai atrapalhar o sono, vai atrapalhar o aprendizado e tal, mas tem um efeito que tá mais preocupante hoje em dia, ao meu ver, que é o seguinte: o que é ficar nas telas? Por que eles ficam nas telas e por que isso também atrapalha o sono? Porque é liberado dopamina. Dopamina está ligada à motivação, então o que vai manter o adolescente, a criança e o adulto ali engajado naquele comportamento de ficar na tela, vendo vídeo, enfim, aquilo que ele está vendo. Só que o que acontece? Hoje, por causa de todas as telas, por causa de todas as comidas que a gente tem hiper palatáveis, tudo que gera muita dopamina no cérebro, o que eu tô vendo é que as pessoas, e mais preocupante ainda nas crianças e adolescentes, eles estão com uma baixa tolerância primeiro, tédio e a desconforto.
Então, assim, aliás, o próprio tédio, esperar na fila do banco ou no consultório de um médico, ele simplesmente começa a dar crise de ansiedade, porque eles não conseguem não fazer nada ou ficar simplesmente calmo e aguardar, né? Então, esses estímulos hiperdopaminérgicos estão acabando com a capacidade da pessoa parar e ficar tranquila com isso. Ela para, não tem nada para fazer, acabou a bateria do celular, entra em estado de crise de ansiedade. Ou a pessoa começa a se sentir mal, porque quando você tem muita dopamina, o que o sistema faz? Ele está muito dopamina. Quando ela para de receber o estímulo, ela vai fazer um down regulation, que é cair muito a dopamina, né, abaixo do basal, porque a gente tem um nível basal ali de dopamina sempre pulsando ali, como se fosse jogando dopamina o tempo inteiro, né? Aí você tem um estímulo hiperdopaminérgico, que ele vai ficar soltando dopamina e tal. Aí, de repente, tirou o estímulo, ela vai abaixo do basal, que aí é aquela sensação de angústia, de mal-estar, até uma meia depressão, aquela crise existencial de quando você fica horas no Instagram ali, fica horas ali mexendo na rede. Quando você para, não dá nossa, tô com vontade de fazer nada. Então ele dá aquele down regulation, então ele vai lá para baixo, que faz com que ele pegue o celular de novo ou vá pegar dopamina de outro lugar. É um vício. E fica nesse ciclo. E aí, eles simplesmente... Aí os adolescentes e crianças, eles não têm mais a capacidade, eles não desenvolveram... Acabam que agora eles nem desenvolveram a capacidade de parar e ficar bem. Em esperar alguma coisa. Sem a dopamina ali. Eles esperarem um ônibus no ponto de ônibus 1h30. Exato. Como é sem celular. Não tem. Que aí você tem que conversar com a pessoa do lado. Se você quiser interagir com alguma coisa. Você perguntar pra uma criança, já esperou o ônibus sem celular? Por quê? Por que eu ficaria sem celular? Não entendi. Eu acho que a pergunta é essa. A pessoa nem pergunta. Ele nem perguntaria do ônibus. Imagina assim, nessa hipótese. Né? Mas por que eu ficaria sem celular? Por quê? Tipo, como assim? Né? Uma extensão do meu corpo já. E o que você falou aí, eu tô aqui querendo lembrar, quando a pessoa usa, por exemplo, cocaína, maconha e outras drogas, e ela fica sem a droga, né? É o mesmo processo, essa abstinência. O down regulation, que é quando a dopamina cai abaixo do basal, é onde entra a sensação de abstinência. Lógico que com uma cocaína, com uma anfetamina, o down regulation é muito maior, que chega a dar desconforto físico, a pessoa sente dor, é muito pior. Mas é o princípio da sensação de uma abstinência química. Tá, então eu vou interromper até as perguntas que ainda tem aqui, porque eu quero falar com você, mãe, eu quero falar com você, pai. Eu quero falar assim, eu quero falar no seu coração. Presta atenção no que você está fazendo. Como é que você está ajudando o seu filho a ser um adulto? O que ele vai provar no futuro dele? Uma pessoa ansiosa e viciada em dopamina, que não consegue dormir e que vai lá na frente ter que tomar remédios de tarja preta. Por quê? Porque você tem a consciência agora, modifica. Crianças precisam ir cedo. O podcast anterior, a Liana falou sobre os cronotipos. Ela falou sobre a hora de dormir. Vai lá e assiste. Né? Adolescentes. Mas Thelma, eu não consigo dar conta do meu filho, porque ele é adolescente, ele não faz o que eu falo. Então já tem um problema aí. Quem põe a ordem na sua casa, é ele que paga as suas contas? É você que põe a ordem na casa. Eu sei que talvez tenha um adolescente que esteja aí, um beijo no seu coração, mas nós estamos falando isso pro seu bem. Tá na hora, gente. Mamãe, papai, acorda aí. Acorda. Faz o seu filho dormir na hora certa. Modifica aí as rotinas. E você falou que pode ser que tome remédio lá na frente, né? Não, tá tomando agora. A gente já viu vários alunos, né, com 20 e poucos anos, tomando já tarja preta. É verdade. Nem lá na frente, é agora. É verdade. Tá tomando agora já. Então já tá tendo clínicas de desintoxicação de telas. Então já está se tornando um problema de saúde. O DSM-5, que é o manual hoje mais atual que a gente tem de transtornos psiquiátricos, já está incluindo, provavelmente na próxima atualização,
além das dependências químicas, dos transtornos por dependência química, vai começar a incluir transtorno por dependência de telas. Gente, isso é muito sério. Né? É muito sério. É muito sério. É muito sério. E eu falo assim, o adolescente que já não tá mais respeitando e tal, pode ser que porque ele não esteja dormindo, ele tá mais impulsivo, ele tá mais irritadiço, então, obviamente que isso vai dificultar com que ele obedeça, mas também pode ser um problema que não começou na adolescência, né? Quando eu trabalhava em banco, eu tinha uma menina que ela chegava quebrada, assim, ela chegava com dor, cansada. Eu falei, eita, o que já aconteceu logo de manhã? Que você já tá assim cansada? Ai, meu filho que quer dormir na minha cama, que ele só dorme na minha cama. Eu falei, mas por que ele só dorme na sua cama, né? Porque você tá atrapalhando o sono dele, ele o seu. E aí ela falou assim, não, mas é porque ele só consegue dormir na minha cama. E aí eu falei assim, mas quantos anos ele tem? Ela falou, ele tem 11 meses. Eu falei, 11 meses e ele que manda onde dorme? Aí ela falou, você não sabe o que é isso, Helena, porque você não tem filhos. Aí eu me calei, porque realmente não tinha, mas... Aí não tem, né? Não tenho, e não pretendo ter, mas... mas aí eu fui perguntar para uma amiga minha que os filhos dela são fantásticos, de obedientes, de inteligentes e tal. E aí eu contei essa história para ela, aí ela falou assim, Li, quando é criança tem a regra dos 7 dias. Eu achei linda isso, que ela falou assim, cara, é a regra dos 7 dias. Você vai ter que brigar por 7 dias para colocar aquele comportamento na criança. Para adulto é muito mais que 7 dias, né? Sim, com certeza. Mas para criança que tem plasticidade cerebral, né, a capacidade de mudar do cérebro mais fácil, ela falou 7 dias. É 7 dias. Você quer fazer ele comer verdura, 7 dias que você obriga ele a comer verdura em todas as refeições. Ah, você quer obrigar ele a dormir mais cedo, é 7 dias, botando ele na cama mais cedo, obrigando a ficar lá, assim, por 7 dias. Até trocar por obrigando, porque a mãe que ouve isso, ai, não vou obrigar meu filho, é motivar. Motivando o seu filho a fazer algo por 7 dias. Isso, e depois de 7 dias para a briga. Eles vão naturalmente. Então, mas o ideal é que você comece antes da adolescência, né? Que a adolescência o problema já está mais formado. Depois não adianta vir falar para a professora que, Thelma, eu não sei o que eu fiz. A gente tem uma lista de coisas que você pode ter feito. O fato é, começa agora a mudar essa história. Se você tem filho pequeno, se você tem adolescente, com adolescente, como é que você motiva um adolescente? O adolescente, ele tá numa transição para o adulto. Você tem que conversar e explicar, falar o quê? O que pode acontecer com a vida dele. E deixar ele realmente decidir o que ele vai fazer. Mostrar cases de futuro, Alzheimer, né? Que mais que dá ali? Alzheimer, vai dar diabetes, vai dar obesidade. Problema de articulação. Tudo, né? O sono influencia em absolutamente tudo. Todos os TDs aí, né? TD, TDAH, TD não sei o quê. O legal é aquela coisa, né? O cérebro vai fazer aquilo que ele acha importante. Então, se você falar pra ele, cara, se você prestar atenção, se você dormir bem, por exemplo, pega no que é importante para o adolescente. Porque ele não tá preocupado com Alzheimer ainda, né? É uma coisa que a gente vai se preocupar mais tarde. Mas se você der um bom motivo, por exemplo, filho, se você dormir bem, você vai gravar melhor a aula que você assistiu. Você vai precisar estudar menos para decorar para a prova. Você vai conseguir ter mais tempo de lazer. Então, aquilo fala assim, agora eu vi motivo. Então, assim, qual é o motivo que para o seu filho? Aí cada um conhece o seu. Minha adolescente que está sempre se achando gordo. Você sabia que se você dormir mal, você vai ter mais tendência a engordar? Aí, pouco tu quer ganhar massa. Tudo isso é verdade, tá? Não tô falando só para convencer adolescente, não. Você sabia que você não vai ter criação de músculos? Você vai ter problema para desenvolver os músculos com a falta de sono, porque tá um monte de problema metabólico e você vai engordar, não vai criar músculo. Então, assim, o que é importante para eles? Vai naquilo que é importante, né? Tá bem. Bom, eu tenho uma pergunta. Tem mais pergunta aqui. Faz a sua primeiro e depois eu pergunto. Deixa eu fazer essa aqui então, ó. Liana, como que as crenças sobre o sono podem atrapalhar a qualidade dele? Então a mente é uma coisa muito louca, né? A gente que estuda PNL, vocês que dão aula de PNL, eu já dei muita aula de PNL também, a gente é movido pelas nossas crenças. Acho que é até legal, se vocês quiserem explicar um pouco sobre crença antes de eu entrar, para o pessoal aí novo. Sim, é importante. Crença é tudo aquilo que você acredita. Né? Crença é uma verdade pessoal. Então, a pessoa que diz assim, dormir é difícil de eu pegar no sono, é uma crença.
eu acordo para ir no banheiro toda hora. Uma crença. Mas Vini, Thelma, Liana, não tem algo físico acontecendo? A pessoa está com um problema urinário? Sim, pode ter, mas a crença ela vem antes. Normalmente você desenvolve algo porque você acredita naquilo. Ela vem, né, falando já. As pessoas dizem muito as crenças para as outras pessoas, né? Elas vendem. Tá conversando e fala, olha, você tem que fazer tal coisa que é bom, ou não faça tal coisa que é ruim. E ela diz a crença dela. Então tudo que você acredita aí, até o jeito que você escova os dentes, é uma crença. Isso, perfeito. E aí o que acontece, né? Agora levando as crenças pro lado do sono. Se você for pensar, minha avó acordava às 4 da manhã para ir lavar roupa, né? A roupa pode ser lavada ao meio-dia, não é às 11 da manhã, às 10, não interessa. Principalmente a avó, que era dona de casa. Por que acordava às 4? Porque na crença dela, quem acorda tarde é preguiçoso. Então isso fazia com que ela acordasse às 4 horas da manhã para começar a cuidar da casa, passar roupa. E essa crença foi passada muito na minha família, né? Então assim, dormir demais é preguiçoso, dormir demais não é, dormir tarde, né? Ou acordar tarde é coisa de preguiçoso e tal. E principalmente para os vespertinos, né? Que a gente falou lá no outro podcast, que tem a tendência a dormir um pouco mais tarde, para uma pessoa que é matutina, que acorda às 6 da manhã, super lindo, maravilhoso, cheio de energia, ela olha para a pessoa que acorda 9 horas, assim, e fala, preguiçoso. Não a tendência é até genético isso. E aí, só que muitas pessoas falam assim, aí um vespertino que tende a acordar mais tarde, pega essa crença de, eu tô acordando desse horário, eu sou preguiçoso, eu tenho que acordar junto com as galinhas, né, 5h30, 6 da manhã, e aí ela pode acabar desenvolvendo uma depressão, porque ela começa a acordar, se forçar a acordar nesse horário, que não é o natural dela, e isso pode se tornar um problema psicológico, psiquiátrico até. E outra crença também, que tem muito no momento que a gente está super produtivo, né, então, trabalha enquanto os outros dormem, porque que parece que você vai ser mais produtivo. Não. Talvez no curto prazo você possa produzir mais, porque está mais horário ali, um horário mais longo produzindo. Porém, no longo prazo, isso vai te trazer um monte de doença e todo o dinheiro que você acabou ganhando ali com aquela produtividade maior, você vai gastar em problemas em saúde, em psicoterapia, em uma série de coisas que se você tivesse dormido e regularizado, você talvez fosse um pouquinho mais devagar, e eu até acredito que não. Porque a sua eficiência, a sua tomada de decisão também é importante no sono. E tem aquela lá, dormir é perda de tempo, você precisa produzir. Eu já vi vários podcasts por aí, não, podcast não, mas aqueles vídeos curtinhos falando isso. E eu acho que isso é lamentável. E já tivemos alguns alunos que falam isso pra gente, né? Já, e tem gente que tem aquela crença e diz assim, mas eu não vou perder 1/3 da minha vida, né? Dormindo. Porque se ela dormir 8 horas, né, que seria a média aí, o ideal, o dia tem 24, 1/3, né, da vida você passa dormindo. Mas a questão não é isso, né? É até assustador se você olhar pelo 1/3 da vida dormindo, sim. Mas qual a qualidade que você vai ter nos outros 2/3, né? Porque, eu vou dormir só 4 horas, então eu vou ter aí 25% só, né? Do 100% da vida, 25% do tempo de sono. Só que é a qualidade que você vai ter de vida. Aí cheio de problema, com dores, com tudo isso que a gente já citou no primeiro podcast e hoje também, né? Então tem que entender a qualidade, né? Não só a quantidade da vida que você tem, acordado. Só que mesmo que você durma menos, né? Tem aquela outra crença, quando eu morrer eu durmo, né? Só que se você dormir 4 horas por noite, tá mais do que comprovado que quanto menos tempo de sono, mais cedo você morre. Então não adiantou você economizar ali 1/3 da sua vida, mas você vive... Encurtou o sono, ela também encurtou a vida junto. Encurtou a vida junto. Então não tem lógica, é falta de informação. Então é uma desinformação aí falar esse tipo de coisa. Mas a informação do sono, ela tá chegando agora, né? Nos últimos anos, né? Porque até a década anterior não tinha isso. Aliás, eu quero até... não sei se eu tô sendo... Eu vou fazer a pergunta, qualquer coisa a gente corta se você achar que não deve fazer, tá? Mas eu sei que você fez uma peregrinação em médicos e o que você viu
não foi não foi... Gente, muitos médicos, foi uma desinformação do próprio médico. Será que eu tô... Não, pode fazer, é verdade. Não é verdade isso? Não, é verdade, porque a neurociência vem se aprofundando no sono, de 20 anos para cá, mas com a divulgação mesmo, muito, muito agora, assim, nos últimos anos. E médico precisa estudar também, né? Para pegar as atualizações. Como eu tive muito tempo com problema de insônia crônica, em alguns momentos eu realmente até desisti, assim, de procurar uma solução, porque nada resolvia e tal. Mas aí eu fui estudando sono e falando, não posso desistir, eu tenho que dormir. E aí eu acabei indo em psiquiatras e eu já tinha um estudo sobre sono e realmente, assim, eles não estão atualizados sobre isso. Nem todos, né? Mas a grande parte ainda precisa se atualizar sobre isso, né? A grande parte. E a grande parte não só dos psiquiatras que receitam, lógico, remédio para dormir, que tem que ter um cuidado na prescrição ali, mas os nutricionistas que ficam passando um monte de dieta, né? Mas não olham para o sono. Os psicólogos que estão ali querendo resolver depressão, não olham para o sono. Então, toda a parte... Personal trainer, que vai lá e faz o cara acordar às 5 da manhã para treinar e às vezes o cara ia ter um treino muito melhor se ele conseguisse dormir mais. Sim, e fica gritando na minha cabeça tudo isso, pensando que a longo prazo vai ser um problemão isso, não é agora, né? Tem que fazer o ajuste já, não. Porque se você for pensar nos anos 60, 70... não tinha a quantidade de estímulos e era mais parecido com o que deveria ser. Então, as pessoas iam dormir um pouco mais cedo, não tinham tantos estímulos, não trabalhavam de madrugada, né, com o chefe mandando 11 horas da noite mensagem, que a pessoa se estressa, e também não tinha Netflix lá com um monte de coisa legal pra gente assistir. Então, o problema que a gente começou a ter agora vai ser nossa primeira geração que vai sofrer as consequências disso lá na frente. E a tecnologia é incrível, amo a tecnologia, é incrível. Mas tudo que é exagerado é um problema, não é só a tecnologia. Bebida demais é ruim e outras coisas também são ruins para a vida do ser humano. Precisa entender que o melhor caminho é sempre o caminho do meio. Peraí, como eu vou fazer isso daqui ser mais mediano, equilibrado. Sempre o equilíbrio é o melhor caminho. E outra coisa, Eliana, o pessoal também teve muita dúvida e perguntou para você falar um pouquinho sobre despertador. O famoso soneca. Né? Na verdade, eu ouvi assim, ó. Eu não tenho problema, porque eu durmo a noite inteira e quando o relógio desperta, eu consigo acordar. Foi isso que eu ouvi. E aí eu disse assim, não vou responder, porque eu já sei, eu sei essa resposta, mas assiste o podcast para a Eliana falar sobre isso. A gente falou no primeiro podcast sobre... como é que eu sei se eu tô dormindo bem ou se eu não tô dormindo bem? E aí, uma das coisas que você sabe que você não tá dormindo o suficiente é se você precisa de despertador pra acordar. Aí todo mundo já briga comigo. Mas tem que pôr despertador, como é que eu vou acordar e tal? E aí até junta com quando a gente fala sobre crença, né? A pessoa que tem a crença de tipo, tem que acordar às 6 da manhã porque é o certo, porque senão eu sou preguiçoso. Não interessa se ela foi dormir às 11, à meia-noite, às 6 horas ela acorda. Mesmo que o sono tenha sido insuficiente. E mesmo que ela não tenha um despertador, né? Tem aquelas pessoas que você conhece, tal hora, eu acordo pontualmente, tal hora sempre. É a crença da pessoa que faz ela acordar. Só que tem a pessoa que precisa do despertador. Se ela está precisando do despertador, você concorda que ela está interrompendo o sono? O ser humano é o único animal, né? É o único ser que interrompe o sono. Então, assim, porque o sono é um processo fisiológico natural. Ele começa quando ele precisa, normalmente deveria ser assim, e quando você dormiu o suficiente, ele desperta. Então, se você é uma pessoa de 7 horas, você começa a falar assim, se eu tô precisando de despertador, eu preciso ir dormir um pouquinho mais cedo. Pronto, consegui chegar. É bom pôr o despertador para você não ter a ansiedade de ficar, meu Deus, peraí, deixa eu ver se já deu a hora, porque dá isso também, né? Então, é bom pôr o despertador só por uma segurança. Mas se você tá vendo que você tá acordando só com o despertador, isso dá um problema. E tem o efeito soneca também. Que é outra coisa, que a pessoa tem que acordar às 7. Ela começa colocando o despertador às 5h50. E aí, em vez dela ter essa última 1 hora de sono, onde é o tempo suficiente, cada ciclo completo leva 90 minutos ali, né? Que a gente falou, fase 1, fase 2, fase 3, sono REM.
ela leva em torno ali de 90 minutos. Aí a pessoa tá ali, quando ela vai começar a aprofundar no sono, soneca. Aí ela bate a mão no soneca, mais 10 minutos. Ela começa a aprofundar, soneca. Então ela não aprofunda, não faz o sono que ela precisaria, não descansa o quanto ela poderia, e porque fica fragmentando o sono. Então seria melhor que ela colocasse o despertador o mais tarde possível, para que ela aproveitasse o máximo de sono, onde ela vai acordar mais descansada. E se ela não precisar do despertador, ela vai acordar logo depois da fase do sono REM, onde ela vai acordar disposta, com energia, do que se ela botar um despertador que de repente toque no meio do sono profundo dela. Ela vai acordar parecendo que foi atropelada. O susto, né? No susto. Acorda assustada, pulando, Que ainda dá aquela batedeira. Aquele mini ataque cardíaco, né? Já imagina começar o dia assim, né? Nossa, é horrível isso, hein? Hoje na Amazon tem um negócio legal que é uma lâmpada que você... A lâmpada é despertador, então conforme vai chegando o horário de você acordar, ela vai aumentando. Ah, que tudo! Porque ela faz um pouco daquele efeito do sol nascendo. Então você tá dormindo, ela começa... É uma opção, mas o ideal é que você não precisasse de nada disso, que você realmente acordasse naturalmente. Mas essa, pelo menos, ela faz com que o cérebro entenda que é um processo mais natural, né? Ele dá menos aquele susto, você não acorda com cortisol lá no teto, né? Você acorda mais naturalmente. E se você tiver num sono muito profundo, a luz não vai te acordar. Mas aí a hora que o seu sono vai ficando mais, né, que você vai voltando para um sono mais leve, aí a luz começa a incomodar, você acorda mais naturalmente numa fase melhor do sono do que acordar num sono profundo. Você falou que as pessoas que não dormem bem acordam cansadas. Mas vale a pena chamar a atenção de quem acorda mal-humorado também. Não está cansado, mas está mal-humorado. Né? Tá dormindo bem? Será? Normalmente não. Porque o que acontece? Lá na fase do sono REM, que é a fase dos sonhos, ela é a fase, inclusive, que faz toda a nossa regulação emocional, calibra o nosso emocional. Então, se você está acordando mal-humorado, você não passou principalmente ali pela fase do sono REM, que é a fase que faz a regulação do humor, que é muito importante. Pessoas que têm depressão, acho que a gente comentou até isso, né? Pessoas que têm depressão, elas tomam remédios que vão interferir no sono, elas vão suprimir 80% do sono REM, que vai atrapalhar na regulação emocional. Elas vão ter uma melhora por causa da medicação, uma melhora meio que artificial ali, né? Mas elas vão ter que meio que ficar dependentes ali do remédio praticamente a vida inteira, porque o humor também se regula no sono. Eu anotei enquanto você estava falando aí, anotei uma pergunta. Vou ler, deixa eu pôr meu óculosinhos aqui. Você disse que o sono atrapalha o metabolismo, certo? Uhum. Por exemplo, se atrapalha o metabolismo, ela atrapalha toda a suplementação de vitaminas, sais minerais e tudo do corpo da pessoa, certo? Certo. Mas pode acontecer o processo contrário? A pessoa está com falta de suplementos, falta de... Você que faz as nossas vitaminas, o que é? Falta de magnésio, vitamina D baixa, B12 baixa, né? Isso. Isso daí pode atrapalhar o sono? Pode. É uma via de mão dupla? É isso que eu quero dizer. É uma via de mão dupla, porque se você não está dormindo bem, você vai alterar o seu metabolismo. Vai alterar, por exemplo, tem duas enzimas, que é a leptina e a grelina. A leptina ela é responsável pela nossa saciedade e a grelina pela nossa fome. Então, se você está com ela desregulada, o que vai acontecer? Você vai comer coisas no horário que não deveria, não vai absorver como deveria, o que vai dar uma falta de vitamina, o que vai piorar o sono. Então, o problema ele pode começar na suplementação da pessoa. E aí ataca o sono. Ou pode ser no sono que ataca ali a suplementação. Então, sempre é bom a pessoa realmente, se está com problema de sono, ela precisa buscar um médico. Precisa buscar um médico, de preferência especializado em sono. Só para vocês terem uma ideia, semana que vem eu vou procurar mais um médico para sono, para terminar de ajustar aí o que está faltando. Você disse no último podcast que você já tinha ajustado 90%, né? Falta um pouquinho ainda, falta eu chegar mais em sono profundo. Para quem não assistiu o podcast anterior, corre lá. Mas deixa eu só um parênteses aqui, né? A Liana chegou em todo esse estudo e aprofundou tanto assim porque ela sofre de insônia desde os 3 anos de idade. 3 anos. 3 anos de idade, coitadinha da mãe dela, né? É verdade. Né? Coitadinha, que eu adoro ela, coitadinha dela, meu Deus do céu. Mas aí ela, agora na fase adulta, que ela já passou já na fase adulta, já tá bem pra lá,
39 anos. 39 40 anos. esse ano, né? Ela Daqui 2 decidiu que ela não queria ficar tomando remédio. Isso levou ela, né? Ela não tomava remédio já, mas ela sabia que isso poderia ser uma possibilidade. Ela foi para médico e foi. Aí você está dizendo que você está indo num outro médico, um outro especialista para corrigir esses 10% aí. Para corrigir esse que falta, porque eu estava dentro dos meus estudos, eu descobri que baixo índice de testosterona também dá insônia. E pelos meus exames, a minha testosterona é tipo de uma azeitona, né? É bem baixa mesmo. Então, a baixa e é aquela coisa, né? A baixa da testosterona dá problema de insônia, que vai te dar uma fadiga crônica, que vai dar falta de libido, que vai dar um monte de outras coisas que eu tenho e ninguém nunca tinha me falado. Eu tive que ver em podcast, em estudo, não sei o quê, que a baixa de testosterona também é uma coisa a ser corrigida. Então, assim, toda essa minha trajetória, eu fui corrigir espiritual, corrigir medo, corrigir crença, corrigir a parte de higiene do sono e agora corrigir hormônio. Então, olha o multifatorial, a quantidade de fatores que podem interferir e atrapalhar o sono. Muito bem, é isso aí. Deixa eu ver se eu tenho alguma perguntinha mais aqui. Tá, então, peraí, deixa eu só ajustar uma coisa aqui. Então, a pessoa, ela busca o médico, né? Ela busca o nutricionista ou nutrólogo, certo? Para olhar como é que tá a suplementação dela. Isso é importante. Para fazer os exames, para saber se ela não tem algum hormônio que está ali desregulado, ok? Mas eu sei que você pode dar algumas dicas aí pro pessoal. Você preparou dicas pra gente? Dicas de quê? Dicas para que eles possam já ir, antes de ir no médico, já ir regulando isso tudo aí. Eu procurei esse monte de médico porque a minha insônia é crônica, né? Então, assim, é uma coisa que vem de muito tempo, mesmo em diferentes fases da vida. Nem todo mundo precisa de médico. Não, nem todo mundo precisa de médico. E o que você fala para quem não precisa do médico? Primeira coisa é a higiene do sono. Então, higiene do sono, o que é? Exposição à luz solar de forma correta. Então, acordou, abre, luz natural. Pelo menos uns 10 minutos ali exposto à luz natural. Ambiente do quarto, um pouquinho mais frio. Telas, 2 horas antes de dormir, acabou. Alimentação, 2 horas antes de dormir, também não acabou. Até uma coisa assim, você fala assim, eu quero acordar mais cedo. O que eu tenho que fazer? Desligar a tela 2 horas antes do horário que você quer dormir. Então, qual a melhor forma de acordar mais cedo? Dormir mais cedo. Mas aí também uma coisa que tem que mudar, a alimentação. Porque a alimentação também, ela influencia no seu relógio biológico. Então, se você quer mudar o seu horário de acordar, você tem que mudar o horário de dormir, mudar o horário que você come, e aí você se expor à luz mais cedo, tudo isso vai fazendo que o seu reloginho fique ajustado. Bebida alcoólica, antes de dormir, açúcar. Açúcar, bebida Ai, alcoólica. Vini, conta pra eles o que você viu sobre o açúcar, que a gente ficou assim de boca aberta. A gente já sabia, a gente não toma açúcar há muito tempo, né? Mas teve uma coisinha aí que o Vini viu que eu vi um vídeo de produção de açúcar refinado, né? Aquele branco tradicional, que na produção adiciona-se cal. Nossa. Né? Tem um vídeo, parece ser ali verdade, né? Verídico, todo o processo ali de espremer a cana, tirar a garapa, virar aquele caldo e para ele ficar branquinho, a pessoa ali adicionando cal no açúcar. Deus do a gente ainda não viu se isso é real, né? A gente vai pesquisar, mas... Uma reportagem com vídeos, né? Dizendo realmente pra gente tomar cuidado, independente até da cal ou não, né? Cal à parte, né? Cal à parte. Cal à parte, o açúcar refinado é uma das piores coisas que tem para nossa saúde. Porque ele vai agir todo ali naquele sistema de recompensa que libera dopamina. Vai lá em cima. Isso. E aí você imagina tudo isso antes de dormir, né? Eu acho que a gente tem que fazer um podcast depois só para alimentação, sabe? Alimentação que não é legal. Na verdade, eu estava querendo falar do glúten. O glúten é um veneno e que atrapalha sim no sono, né? Nosso segundo cérebro, a gente... não sei se você já ouviu falar, o nosso intestino, tem neurônios no intestino e tem que tratar com cuidado e com carinho o nosso intestino. Ele tem que ser amado, né? Porque assim, dali vem muitas
coisas boas pra gente. Que é outra coisa que quando alguns médicos já sabem que vão tratar a depressão, tudo isso que a gente falou também, é olhar para o intestino do paciente. Olhar a alimentação. Tem que olhar tudo isso. são os 3 ou 4, pera, eu vou falar depois a gente conta, porque eu sou ruim de biologia, lembra, né? Então assim, fatores protetores para tudo, para doenças, para psiquiátricas ou físicas, então assim, sono, alimentação, atividade física. E gestão de estresse, né? Então assim, como você aí é o autoconhecimento, enfim. Então, Foram 3, contei, tá? Não, mas com gestão de estresse são 4. Ah, tá. Então, assim, como que você gerencia o estresse na sua vida? Então, basicamente, isso aqui é fator protetor para tudo. E todos eles são intercambiáveis. Então, se você dormir mal, você vai ter mais estresse. Se você dormir mal, você vai ter tendência a se alimentar pior. E mesmo que você não tenha uma alimentação forçada ali, porque quando você dorme mal, você vai querer alimentos hipercalóricos. E mesmo que você não coma os alimentos hipercalóricos, a absorção vai ser ruim, porque vai interferir no metabolismo e na parte de como você absorve. A atividade física, ela vai ser importante para você aprender a gerenciar o estresse, para você dormir melhor. Então, todos eles não tem como separar um do outro, né? Então, se você mexer na alimentação, você vai mexer no sono, que vai mexer na sua disposição para atividade física, que vai mexer na sua atividade de ganho de massa ou de engordar. Então, todos eles estão ligados, não dá para separar. Então eu penso assim, ó, se pergunte aí, eu durmo bem? E você pode agora nesse podcast, que é o 2, dizer assim, eu durmo. Assiste o podcast 1, porque no SentiaCast 1, a Liana, ela desmistifica. Às vezes você acha que você dorme bem e você não dorme bem. E é tão importante olhar com carinho para tudo isso que nós estamos falando agora, né? Porque as pessoas que dormem mal, elas têm uma sensação subjetiva de que dormiram bem. Só que se você coloca lá no laboratório para fazer teste de atenção, para fazer um teste de tomada de decisão, as pessoas que dormiram 6 horas, do grupo de pessoas que dormiu 8 horas, é gritante. Mas se você pergunta, dormiu bem? A pessoa de 6 horas fala, dormiu. Então vai lá no SentiaCast, na parte 1 e observa isso, vale muito, muito a pena. E tem mais alguma pergunta aí, Vini? Eu fiquei só com uma dúvida agora, né, que eu estava pensando em exercício físico, em tudo isso que a gente estava falando. E quem faz exercício físico muito próximo de dormir também, assim, né? Treina, que a gente sabe, endorfina lá em cima, né? E aí, às vezes a pessoa tem academia, tem em casa no prédio, né? Mesmo na academia, é próximo, toma um banho e vai deitar. Porque às vezes é o único horário que ela tem, né? Trabalhou o dia inteiro, de manhã às vezes entra muito cedo, não consegue, e vai treinar ali no finalzinho da noite e tal, que é muito próximo. E aí volta agitado, sono, né? De adrenalina, de... o ideal é que 1h30, 2 horas antes de dormir não tenha atividade física, nenhum tipo de atividade física, porque você tá com todo o seu sistema excitatório, com cortisol lá em cima, né? Porque o exercício físico, ele eleva o cortisol, que é bom, no caso de exercício físico, é bom você levar o estresse, porque você se expôs. Existe uma diferença entre um estresse exposto, que você se expôs, ou um estresse causado. Existe uma diferença. E esse estresse que você se expõe, às vezes tomar um banho gelado, ou fazer atividade física, que são os estresses que são importantes para o corpo ter. Né? O problema é aquele estresse que a gente fica o dia inteiro, fica com ansiedade, preocupado. Esse estresse não é bom. Mas estresses pontuais, nós somos programados para isso. Porém, óbvio que se você tá ali pilhado, que você fez uma luta de jiu-jitsu ali, né? Você tá num processo de luta, ou que você tá puxando peso, que o corpo entende que ele está exposto a um estresse, ele precisa descer para conseguir ter uma boa qualidade de sono. Você pode até, por estar muito cansado, capotar ali, mas você não vai ter as fases do sono bonitinha como tem que ter para ter todo o sono reparador. E comer também, né, Liana? Comer também. Comer tem que... Quanto tempo antes de dormir? 2 horas também. Se você entender que comer também gera um estresse, porque você tá lá com o seu... Você tá sem comer há um tempinho ali, a hora que você joga a comida, ele começa a trabalhar ali, todo o sistema... Toda uma energia, né? Toda uma energia. Gasta ali pra digestão. Pra digestão e tal, pra parte intestinal e tal. Se você joga isso e vai dormir... Mesma coisa, vai te prejudicar. Aí a pessoa vai lá e come meio quilo de carne, né? Aquela feijoada, né? Quer dizer, fazer uma sopinha, ok, também tem isso, a qualidade do que você está comendo. Aí você vai lá e come meio quilo de carne, que a carne demora para digerir,
A pessoa tá lá 3, 4 da manhã, a carne ainda tá lá conversando com ela. E, ó, vamos deixar bem claro, namorar pode. Porque namorar não é tanto... Namorar é um estressinho, mas é um estresse... Aquele estresse que ele já que relaxa você em já seguida, conhece. né? Você tem quem relaxa nunca teve a sensação de relaxamento pós-bagunça, né? Que eu chamo de bagunça. Baguncinha, né? Aquela baguncinha básica. Isso é bom. Isso é ótimo. Então tá bom, olha, você tem mais alguma pergunta, mais alguma coisa? Porque senão a gente fica aqui mais umas 3 horas Senão com a ela, gente porque eu Hoje é gostaria. só, pessoal. Se a gente lembrar de mais alguma coisa, a gente faz a parte A gente 3. faz a parte 3. É Aí isso nossos aí. alunos voltam, faz mais perguntas, a gente conversa, tira as dúvidas e faz a parte 3. Eu só queria finalizar com um conhecimento que é assim, olha, você come comida para alimentar seu corpo. Você estuda para alimentar o quê? O seu cérebro, né? Para você colocar, para ter repertório, né? Tanto coisas técnicas quanto da parte de inteligência emocional. Você faz exercícios também para o teu corpo físico, faz exercício, Dorme bem. dorme bem, isso. Se você não dorme bem, você está deixando de alimentar o teu corpo e também a sua mente, que o sono está muito ligado à mente. Então, imagina você não se alimentando bem por muito tempo. Então observa, olha, o que eu escolho para mim? Faz um planejamento. O que eu escolho para alimentar a minha mente? Eu vou ler, vou assistir um podcast da CentiaCast, da Sentia. Eu vou meditar, eu vou ler um livro, eu trago alimento pro meu cérebro. Eu vou fazer corrida. Tem muita gente que anda de bicicleta, tá numa moda, né? Bicicleta, corrida, ótimo. Crossfit. Mas se você não coloca correr, você não consegue que o teu corpo administre bem a comida, que a tua mente dormir, né? administre bem o roteiro ali de Se você não coloca dormir, Se você né? não coloca o sono, dormir, você falou assim. se você não coloca o sono em dia, se você não Você dorme falou se bem. você não coloca correr. Não, se você não coloca... Oh, meu Deus do céu. Se você não coloca o sono em dia, você atrapalha todas as outras coisas. É isso aí. Eu diria que é a primeira coisa que o ser humano precisa começar Porque se ele dormir, todo o resto vai ficar mais fácil. Então, e tem uma frase que, se vocês me permitirem, que é a minha frase favorita, que eu ainda não sei. Eu ouvi do Jerônimo, que é um dos coaches que eu sigo, mas eu não sei se é dele. Mas é uma frase que, pra mim, mudou minha vida, que você não constrói nem sucesso nem fracasso. Você constrói hábitos. E esses hábitos vão construir o seu sucesso ou o seu fracasso. Boa. Então, Muito Bem bem. que você lembrou, né? Eu falei, ele não tá dormindo, não vai lembrar da eu frase. falei ainda que falta 10%. Mas ela tá dormindo 90% já. Tá Melhorando. Se não saia mais rápido, tá vendo? Mas é uma frase que mudou a minha vida. Engasgada. Então, você colocar hábitos, dormir, se alimentar bem, atividade física e ter um controle emocional legal, com terapia, autoconhecimento, não tem erro. Fechou. Muito bem. Liana, gratidão. Gratidão. Foi muito bom ter você aqui de novo com a gente. Eu Adorei. espero que você venha falar sobre outros temas. Eu sei que esse não é o único tema no qual você é especialista e a gente vai puxar você pra cá. Gratidão. Tá bom, pode né? chamar que eu venho. E se você ainda tiver perguntas, manda pra gente. Manda que a gente faz a parte 3. A gente faz a parte 3, né? Vai ser um Gratidão, prazer. Vini, por mais essa Gratidão. noite, né? Mais um podcast, mais informação, sempre com bom humor, leveza, que é isso Gente, que ó, importa. vai assistir o SentiaCast. Opa, deixa eu voltar aqui. Assiste o SentiaCast número 1 de sono, tá? Ó, bárbaro, ok? Pra complementar. Aliás, se você puder, agora não adianta falar no final, devia ter falado no começo. Assiste o primeiro, mas agora assiste o primeiro que vai te ajudar. Se não assistiu, assiste. Volta e assiste também Exatamente. o parte 1. Curte e compartilha, né? Tem isso. Onde a gente, onde que encontra a gente? A gente aqui, onde eles estão assistindo, no próprio, talvez no YouTube e no Spotify. E se você ainda não curtiu, não se inscreveu no canal, se inscreva lá no canal. Ative o sininho também para receber as notificações, Blim, os blim, blim, lembretes. blim, blim. E compartilha, manda pra aquelas pessoas que E têm problema de comenta, né? sono, né? Comenta alguma coisa, pergunta que a Manda gente pra sempre aquela responde. mãe, aquela da sua família, que deixa o filho acordado até mais tarde jogando no videogame. Manda pra ela. Ele tá dando graças a Deus porque ele tá dando paz pra ela, mal sabe. Não
problema que isso vai trazer. Lá na frente. Tá bom? É isso aí, pessoal. Gente, um beijo. Beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.